Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Nós vamos começar hoje falando na nossa aula um pouco sobre... na aula passada nós comentamos um pouco sobre elementos essenciais, né? Nós falamos um pouco sobre a importância da nutrição. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre alimentos essenciais na dieta dos bovinos e também as micotoxinas, tá? Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre esse assunto, abrangendo um pouco mais. Na aula passada nós falamos sobre alimentos proteicos, alimentos energéticos, que são aqueles alimentos que a gente formula as dietas, né? Que são essenciais na nutrição. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a complementação dessa dieta, que é os alimentos essenciais que devem ser adicionados nessas dietas, tá? Então, quais são as fases que a gente tem aí na bovinocultura? Como a gente já viu, a gente tem a fase de cria e recria, ou seja, a fase de produção de bezerros e a recria desses bezerros, ou seja, os bezerros foram desmamados, vão passar pelo processo de recria e vão aí finalizando a engorda, tá? E a gente sabe que todo esse processo de criação dos animais, basicamente é o quê? O custo da alimentação é o maior, né, nesse processo. Então, 70% do custo de produção dos animais é pela alimentação. Então, a gente precisa tanto, né, desse sistema aqui de produção de bezerros, de matrizes, e também os touros que a gente tem na propriedade, que vai ser responsável pela reprodução. Então, tudo isso nós precisamos ter o quê? Um sistema nutricional adequado. Uma dieta balanceada, uma dieta adequada, tá? Quando a gente fala de dieta adequada, além da nutrição em si, que é a quantidade de proteína, a quantidade de energia adequada, a gente tem que trabalhar com uma suplementação mineral. O que é essa suplementação mineral? Eu vou estar adicionando nessa dieta vitaminas, minerais e aditivos que vão auxiliar no ganho de peso desse animal, tá? Quando a gente fala de minerais, o que são minerais? Minerais são macroelementos, né, que auxiliam na digestão do animal e possibilitam ao melhor ganho de peso, a uma melhor produção de leite, por exemplo, tá? Então, os minerais, a concentração dos minerais, a gente encontra minerais também na pastagem, tá? Só que a gente sabe que o nosso pasto, principalmente no período seco, ele diminui muito a proporção de proteína, de energia e também de minerais, tá? Quando eu falo de minerais, pessoal, a gente está falando de cálcio, fósforo, zinco, né, ferro, que são essenciais para o desenvolvimento do animal. Então, basicamente, os minerais, eles também são influenciados, né, pelo solo. Então, a gente sabe que solos que têm maior concentração, por exemplo, um solo que tem maior concentração de minerais, a planta também que é cultivada naquele solo, ela vai ter uma maior quantidade de minerais, tá? Mas o que acontece? Hoje a gente sabe que grande parte das nossas forragens tropicais, né? Quais são essas forragens? Braquiarão, as nossas leguminosas, o capim-marandu, os tífitons, são capins que têm uma menor concentração de minerais. Principalmente porque o nosso solo é um solo pobre em macro e micronutrientes, porque a gente não faz correção correta do solo e automaticamente a pastagem também não tem de onde tirar esses macro e micronutrientes do solo. Então, isso faz com que essas forragens sejam pobres em minerais, tá? Forragens temperadas ou algumas leguminosas, né, elas têm uma concentração um pouco maior de minerais. Mas é necessário fazer a suplementação mesmo assim, tá? O que acontece com o animal quando ele tem deficiência de minerais? Ou seja, eu estou formulando uma dieta, eu tenho ali, o animal está no pasto, e aquele pasto ele está seco, ele está na palhada, ele não tem quantidades adequadas de minerais. O que isso causa no animal? Né? Mesmo que leves sejam os danos, né, das deficiências do mineral, eles causam muitos danos ao animal, tá? Então, por exemplo, a redução da fertilidade, e isso é extremamente importante, principalmente para bovino de corte, a gente sabe que a gente trabalha com cria, então eu tenho que produzir um bezerro de qualidade. Se eu tenho uma fertilidade baixa, eu não vou ter um bom índice de prenhez, tá? Menor resistência a doenças. Então, o animal que ele fica mais
com maior déficit de minerais, o que acontece? O animal fica mais magro, com score de condição corporal menor, ele fica mais predisposto a pegar enfermidades, a ter verminose. Então, se o animal tem verminose, ele não vai alimentar direito, ele pode vir a ser contaminado por várias doenças, né? A gente tem aí leptospirose, raiva, febre aftosa. Então, a gente sabe que são doenças que são erradicadas da nossa região, mas o animal ele fica mais predisposto a ser contaminado por essas doenças, tá? Então, cria uma menor resistência no animal. E principalmente verminose e carrapato, que causam as doenças, a tristezinha parasitária, e pode vir a causar a morte dos animais. Então, a gente vai ter o quê? Consequentemente, muitas perdas econômicas, né? Então, o principal prejuízo que a gente tem é o ganho de peso. Então, o bovino ele não vai ter um bom ganho de peso, que é o principal intuito que a gente tem na bovinocultura de corte, né? Ganhar carne, ganhar músculo, né? Os minerais, eles possuem interação. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, eu estou fornecendo uma boa quantidade de cálcio, mas não de fósforo, né? Se eu tenho uma deficiência de um determinado mineral, consequentemente, eu vou ter perdas também de outros minerais. Então, às vezes, eu estou fornecendo muita quantidade de cálcio, mas não de fósforo, o organismo do animal ele não consegue absorver totalmente, aproveitar bem o cálcio. Por quê? Porque está faltando outros nutrientes. Então, por isso que é necessário sempre a gente adquirir, por exemplo, um núcleo para fornecer para o animal, uma suplementação completa. Porque há uma interação entre os minerais, tá? E isso, consequentemente, vai afetar a absorção dos outros minerais que não estão contidos na dieta, tá? A deficiência, pessoal, de minerais, ela não é verificada de imediato, tá? Então, ela é verificada com um tempo prolongado, ou seja, como que eu vou verificar que o animal está com deficiência nutricional? Com o passar do tempo, vai ocorrer uma subnutrição do animal. Então, o animal fica muito magro, fica muito decadente, né, com as extremidades, né, no olho, a pele fica mais desidratado, o desempenho do animal fica prejudicado. A mesma coisa é quando eu forneço um excesso de minerais na dieta. Ah, então meu gado tá faltando minerais. Então, se eu tenho que fornecer 40 gramas de minerais a cada 1 quilo, né, de peso vivo, eu vou lá e forneço 400. Então, o que acontece? Eu estou dando um excesso de minerais. Isso também causa intoxicação, né, que são sintomas imediatos, né? Então, o animal tem o aspecto de toxicidade. Isso pode vir a levar à morte do animal. Então, consequentemente, o desempenho desse animal também é prejudicado. Então, eu não posso ter nem tanta deficiência, nem tanto excesso, porque o excesso também ele vai fazer mal ao animal, além também de contaminação do solo, né? Dependendo do tipo de mineral que a gente trabalha, pode vir a causar também contaminação do solo, da pastagem, e pode, se dependendo daquele tipo de local de produção, se ocorrer um excesso de um mineral, ele também pode causar toxidez no solo, poluir os rios. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com quantidades adequadas, tá? E principalmente bovino, a gente tem que trabalhar com uma palavrinha que eu acho que a gente é o saco de todo mundo, que é a exigência nutricional. Não adianta eu fornecer uma quantidade exacerbada, ou seja, a mais, se eu não estou suprindo a exigência do animal. O animal ele tem uma determinada exigência. E para bovino de corte, essa exigência ela é seguida pelo NRC. Tá? O NRC ele é um grupo de estudos de pesquisadores onde foram estudados ao longo dos anos e verificados quais são as reais exigências de cada categoria de animal. Animal gestante, animal no parto, um bezerro, um animal que está lactante. Então, todas as fases são seguidas. Então, é necessário a gente seguir a exigência nutricional de cada animal. Tá? Então, com relação aos minerais, os minerais, ele é um nutriente que ele é essencial ser contido nas dietas. Por quê? Porque os minerais, eles, quando o animal ingere um mineral na dieta, ele vai entrar, né, pela boca e vai diretamente para o rumen. No rumen, inicia o processo de fermentação. E esses minerais, eles vão se ligar a aminoácidos, tá, que já estão contidos no organismo do animal. Tá? Por exemplo, que tipo de aminoácido? O que é aminoácido? Aminoácido são moléculas que são essenciais, por exemplo, para a formação do sangue, para funcionamento dos órgãos, né, para a produção de aumento de hemácias,
para funcionamento do coração, funcionamento normal do rim, também para produzir energia para o bovino. Então, os minerais, eles são essenciais serem contidos na dieta, porque eles vão se ligar aos aminoácidos, né? E também pode ocorrer a síntese de aminoácidos, que é a formação de aminoácidos, tá? Então, os minerais, eles são responsáveis por todas as funções vitais no organismo, né? E a gente tem dois tipos de minerais, os minerais em maiores quantidades e os minerais em menores quantidades, que é o que a gente chama de macro e microminerais. Então, o que isso quer dizer? Os macrominerais são minerais que são exigidos em maior quantidade, que o animal tem uma maior exigência desses minerais. Os microminerais são minerais que não precisam ser fornecidos em alta quantidade, né? São minerais em menor quantidade. Então, por isso que a gente tem essa nomenclatura de macrominerais, maior quantidade, microminerais em menor quantidade, né? E essas quantidades vão ser de acordo com as exigências do animal, tá? A quantidade encontrada na pastagem, como que eu vejo quanto de mineral tem na pastagem? Quando eu faço a análise do solo. Por isso que a gente sempre pede para fazer a análise do solo, para me determinar qual a quantidade de minerais que eu tenho no solo. Tá? Então, sempre, por exemplo, principalmente quando os animais são criados nessa condição. Então, eu tenho, por exemplo, os bovinos que são criados na pastagem, eu tenho que fazer a análise do solo para me saber como que eu vou suplementar bem esse bovino. Já no confinamento, né, eu vou seguir a exigência de cada categoria animal, né, principalmente porque os animais estão na fase de terminação, eles têm exigência maior. Então, eu vou ter que suprir os animais, por exemplo, se eu tenho só machos inteiros, machos castrados, muda a exigência. Então, eu tenho que verificar também a exigência de cada animal, tá? Com relação aos macrominerais, o que acontece? São os exigidos em maior quantidade. E são essenciais na dieta. O que quer dizer isso? Às vezes é até uma dúvida do Natal aí, tá? Então, os macrominerais são minerais exigidos em maior quantidade e eles são essenciais na dieta. O que quer dizer isso? O animal, o organismo do animal, ele não consegue produzir, né, esses minerais pelo próprio organismo. Então, eu tenho que fornecer na dieta esses macrominerais para suplementar esses animais. Tá? Os microminerais já são minerais que eu tenho que fornecer em menor quantidade. O que isso significa? Que são minerais não essenciais, ou seja, o próprio organismo do animal, ele já consegue produzir essa quantidade desses minerais. Então, a própria produção, né? O próprio organismo do animal consegue produzir um pouco esses minerais em pequenas quantidades. Então, eu não preciso suplementar em grande quantidade, porque o próprio organismo do animal produz, tá? Então, eu tenho, por exemplo, os macrominerais, são essenciais eu fornecer, eu suplementar na dieta. Quais são esses macrominerais? A gente tem o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, fósforo, cloro e enxofre. Tá? Que são os principais macrominerais da dieta. O cálcio, acho que todo mundo conhece, né? É o mais requerido por todos os animais, que tem maior exigência, principalmente porque o cálcio ele tem inúmeras funções, né? No caso das vacas leiteiras, para a produção de leite, então a exigência de cálcio é maior, tem que ter uma boa exigência. O cálcio, ele funciona em todas as funções vitais. Então, por exemplo, formação de dentes, formação dos ossos, para coagulação sanguínea, a formação do osso dos fetos, né? A reposição óssea, né? Conforme o passar do tempo que o animal vai se desenvolvendo, né? Então, tudo isso, o cálcio, ele tem uma alta função pelo organismo do animal. Então, por isso que ele é exigido em maior quantidade. O fósforo também é outro mineral que também tem grandes funções no corpo do animal. Tá? Só que o que acontece com o fósforo? O fósforo é um mineral que ele tem um custo mais alto. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não fornecer o fósforo em excesso. Tá? O fósforo também ele tem que ser um macromineral fornecido em quantidades adequadas, por quê? Porque ele é um dos principais minerais que ele vai ter função direta na fertilidade do animal. Então, quando eu tenho deficiência de fósforo, essas minhas vacas, elas não vão entrar no cio, elas não vão parir, né? Elas não vão emprenhar. Então, eu não consigo ter um número de partos bons. Então, o que acontece? Eu tenho uma menor performance reprodutiva. E aí já não é adequado para o sistema de cria. Né? E principalmente os meus animais, eles não vão entrar
no ciclo, não vão ter ciclo estral, não vão ter cio. E um dos principais problemas para o animal que tem deficiência de fósforo é o anestro, que é o quê? A ausência de cio. Então, o animal não tem cio. Então, por quê? Isso acontece muito em fazendas, né, de bovinos, né? Minha vaca não dá cio de jeito nenhum, vou ter que passar ultrassom para ver que problema que é. Às vezes, o grande problema é nutricional, principalmente fósforo e enxofre, tá? Selênio também são os minerais que causam muito problema reprodutivo. Outro macromineral essencial também é o sódio. Aonde que eu consigo achar sódio? Cloreto de sódio, no sal comum, né, no sal mineral, e aí eu consigo suplementar o animal, né? Por isso que grande parte das vezes as fazendas fornecem um sal mineral, porque o sal mineral ele tem lá o cloreto de sódio, né? E aí eu consigo suplementar esse animal na quantidade de sódio, né? Então, por isso que a gente faz, o que a gente faz muito nas fazendas? Faz a suplementação do sal mineral com ureia. Então, eu já forneço duas coisas. Eu já forneço o sódio e a ureia, que é a proteína, que a gente sabe que na pastagem tem deficiência de proteína e de minerais. Só que eu não posso fornecer só o sal, né? Sal mineral sozinho. Por quê? Porque eu vou suplementar só sódio. Então, a gente pode ver que como os minerais têm interação, eu tenho que fornecer o quê? Um sal mineral proteinado. Ele vai conter proteína e todos os macro e micro minerais. Porque só o sal mineral, ele vai conter apenas o cloreto de sódio. Então, eu não vou suplementar os outros minerais, tá? Então, por exemplo, o sódio, eu vou suprir, né, por meio do cloreto de sódio. E aí, eu já consigo, através do cloreto de sódio, suprir a quantidade também de cloro. Porque esses sais minerais, que a gente tem o sódio e o cloro, eles são muito perdidos pelos bovinos no suor, principalmente pelo estresse térmico, ou seja, os animais ficam mantidos sem cobertura, com alta temperatura, baixa umidade, isso tudo causa o quê? Um estresse do animal, com muita perda de calor, e aí o animal perde-se muito sódio e cloro. Então, é necessário suplementar esses animais. Tá? O potássio e o magnésio também são outros macrominerais que possuem alta interação. Tá? Então, por exemplo, se eu fornecer apenas o potássio ou apenas o magnésio, vai afetar a absorção de um e de outro. Se eu fornecer só o potássio, o animal não vai conseguir absorver totalmente. Ou se eu forneço potássio e magnésio, mas em menores quantidades, eles também não vão ser absorvidos adequadamente para o animal. Então, por isso que eu tenho que fornecer uma suplementação adequada. Tá? O enxofre também é outro macromineral que ele é essencial nas dietas. Por quê? Porque o enxofre ele é essencial na síntese e no metabolismo de proteínas e carboidratos. O que isso quer dizer? O enxofre na dieta ele vai auxiliar na quebra das proteínas e dos carboidratos. Então, ele auxilia também na síntese, ou seja, na formação da proteína verdadeira, que vai ser essencial na formação de energia do animal. E o carboidrato ele vai atuar se ligando ao amido, quebrando o amido, para que também seja fornecida uma alta quantidade de energia para o animal. Tá? Outra forma essencial no enxofre é a função endócrina. O que é essa função endócrina? Função hormonal. Então, a gente sabe que para o animal ter cio, ele tem que produzir FSH e LH. O que faz com que esse animal tenha uma boa produção é a quantidade adequada de mineral que está sendo fornecido na dieta. Então, o enxofre, quando ele está adequado na dieta, o animal vai ter altos picos de produção hormonal. Quando o animal está com anestro, significa que baixa a quantidade de enxofre na dieta. Tá? Outros macrominerais, a gente tem o cobre, molibdênio, selênio, né? Que, consequentemente, eles também têm uma alta interação. Então, a deficiência desses minerais vão afetar a absorção de todos os demais minerais. Então, quando eu tenho uma deficiência de minerais, o que acontece no animal? Ele tem uma subnutrição, ou seja, o animal está magro, baixo consumo da dieta, porque o animal, consequentemente, ele não vai ter ruminação, ele não vai ter estimulação para consumo, e aí eu vou ter um animal com baixo ganho de peso. Então, por isso que é essencial a gente suplementar os animais, principalmente com macrominerais, tá? Não menos importante, não é porque eu tenho que fornecer em menor quantidade que eu não vou fornecer. Então, os microminerais. Os microminerais, eles têm que estar contidos na dieta, mas não precisa ter essa tanto em grande quantidade. Então, nós temos, quais são os microminerais que a gente tem?
cobalto, cobre, iodo, ferro, manganês, molibdênio, selênio e zinco, tá? Então, a gente sabe que esses também são microminerais essenciais. Por exemplo, o cobalto. O cobalto, ele vai ser fornecido na dieta e ele é um dos componentes da vitamina B12. Então, ele vai auxiliar também, se ligando às vitaminas e fornecendo maior quantidade de nutriente para aquela vaca, para aquele animal. Tá? E principalmente o cobalto, quando eu forneço quantidades adequadas, ele desenvolve melhor os micro-organismos do rumen, ou seja, melhora a digestão e a absorção de nutrientes. Tá? Além disso, né, o cobalto, dentre outros microminerais, eles produzem grande parte das vitaminas B12. Então, quando eu forneço esses microminerais, principalmente o cobalto, ele dentro do organismo do animal, durante o processo de fermentação, ele vai fazer a síntese, ou seja, a formação das vitaminas B12. E a vitamina B12 é essencial para o crescimento do animal, para o ganho de peso, tá? Então, quando eu tenho falhas desse mineral, eu tenho falha no crescimento do animal, perda de peso e até a degeneração do fígado, porque o fígado ele não consegue metabolizar os outros nutrientes pela falta desse mineral, tá? Desse micromineral. O selênio é essencial porque ele tem a função de integridade das membranas da célula, ou seja, essencial para manter as células vermelhas, as células brancas, para a formação das células da matriz óssea. Tá? O ferro, a gente sabe que está inteiramente ligado no sangue, ou seja, a formação de hemoglobulinas, né, que são as células do sangue. O zinco é essencial no sistema imunológico e também tem uma boa função no desempenho e formação sexual de machos e fêmeas. Então, no sistema de produção de bovinos, é essencial eu ter todos esses microminerais na dieta. Tá? Então, a gente falou dos minerais, então a gente tem os macro, ou seja, em altas quantidades, os microminerais em menores quantidades. Tá? No entanto, esses minerais, pessoal, eles são utilizados em duas formas. A gente encontra minerais no formato inorgânico e no formato orgânico. Qual é a diferença desse mineral inorgânico e orgânico? A absorção, a biodisponibilidade, ou seja, o quanto que ele fica disponível para o animal absorver na dieta. Tá? Então, por exemplo, já foi-se muito utilizado há muitos anos os minerais inorgânicos. Da onde que eu tiro esses minerais? Da onde que a gente consegue ter mineral para fornecer na dieta? Esses minerais, eles são tirados de rochas e de minérios. Né? Então, a gente sabe que ao longo dos anos foram formadas essas rochas, esses minérios, e a partir daí eu faço o processo de retirada, de processo de moagem dessas rochas, eu consigo obter esses minerais para mim utilizar na dieta. Então, da onde que eu consigo retirar esses minerais? Das rochas e dos minérios, que é a forma inorgânica. Tá? Só que, no entanto, o que acontece? Esses minerais inorgânicos, eles possuem menor biodisponibilidade. Por quê? Porque o processo de extração do minério, desse mineral, causa uma menor disponibilidade desse mineral. Então, ele fica mais prejudicado a ser absorvido pelo estômago do animal. Então, o mineral inorgânico, quando a gente coloca na dieta, ele é ionizado no estômago, ou seja, ele é quebrado no estômago do animal, e esse processo de quebra, né, faz com que esse mineral ele libere, ou seja, ele disperse maior quantidade de íons e faz com que ocorra o quê? Menor disponibilidade para o animal. Então, o animal não consegue aproveitar tão bem esse mineral. Por isso que a gente fornece em altas quantidades nas dietas, os minerais inorgânicos, tá? Então, o que acontece? Quando o animal ingere esses minerais inorgânicos na dieta, eles vão se quebrar e aí eles vão se ligar a aminoácidos e a proteínas. Por que eles têm que se ligar? Porque eles têm que fazer o quê? Serem transportados para a parede do rumen, para a parede do estômago, para ser absorvido e cair na corrente sanguínea para fazer as suas funções normais, tá? No entanto, o que acontece? A grande parte desses minerais inorgânicos, eles são insolúveis. O que significa isso? Esse mineral insolúvel é aquele mineral que ele não é bem diluído em água, né? Então, ele não se liga
não se liga bem a outros minerais. Então, o que acontece? Ele não é bem absorvido. Tá? Então, o mineral inorgânico, ele é mais barato. Então, eu consigo tirar lá da rocha do mineral, ele é um mineral bem mais barato de ser utilizado. Mas ele não é tão bem absorvido pelo animal. E o que acontece? Quando eu tenho o fornecimento desses minerais, né, consequentemente, ele não vai ser tão absorvido pelo organismo do animal. Tá? Aqui embaixo está escrito aqui, pessoal, fornecimento de proteína. Cadê? Aqui. Fornecimento de proteína e aminoácidos adequados. Por que está falando isso aqui? Porque quando eu forneço o mineral na dieta, ele vai se ligar a proteínas e, consequentemente, esse mineral ele vai também ser responsável pela formação de alguns aminoácidos. Então, é essencial que eu forneça quantidades adequadas de minerais para que ele produza aminoácidos, tá? Então, o que acontece? A gente já comentou sobre essa fração inorgânica, que são esses minerais que são tirados das rochas. Então, são minerais que não são totalmente absorvidos. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Verificou-se que era necessário produzir alguns minerais, que são os minerais que a gente chama de mineral orgânico, ou o que a gente chama de minerais quelatados. O que é esse mineral quelatado? É um mineral produzido em laboratório. Então, eu vou pegar aquele mineral que eu tenho lá na rocha, eu vou levar para o laboratório, e no laboratório eu vou fazer como se fosse uma capa protetora desse mineral. Eu vou produzir íons que eles vão estar na parede desse mineral e vai proteger esse mineral de todo o processo de absorção do rumen dos estômagos. Então, o que acontece? Basicamente, eu já vou produzir proteínas que já vão estar ligadas na parede desse mineral e já vai transportar ele direto. Então, o que isso quer dizer? Ele não precisa entrar no rumen, ser quebrado para se ligar a alguma proteína, algum aminoácido que vai carregar ele. Eu já vou fazer com que ele esteja pronto, é um mineral produzido já, é um mineral já pronto para ser absorvido no intestino. Então, o que acontece? Esse mineral orgânico, ele é um mineral produzido, e aí ele apresenta maior absorção. Então, o que acontece? Eu já vou fazer com que a parede desse mineral ele já esteja ligado a moléculas específicas. Por exemplo, já vou colocar aminoácidos e proteínas ali na parede dele, e aí eu vou colocar na dieta. E o animal vai se alimentar, e como ele não precisa se ligar a ninguém, porque ele já é um mineral formado, ele é um mineral que a gente fala de mineral inerte. Então, ele não precisa se interagir com ninguém dentro do rumen para ele ser transportado. Então, o que acontece? Ele passa direto do rumen, vai para o omaso, abomaso e cai no intestino. Chegando no intestino, ele já vai ser absorvido pela parede do intestino e vai para a corrente sanguínea para determinados locais para sua função. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Ele já vai ser carreado para ser absorvido diretamente para o plasma. Então, é um mineral orgânico, é um mineral produzido para ser melhor absorvido. No entanto, o que acontece? Esse mineral orgânico ele tem um maior custo com relação ao mineral inorgânico. Mas o que os pecuaristas têm verificado? Que mesmo com o maior custo do mineral orgânico, compensa utilizar o mineral orgânico, porque ele facilita tanto a absorção que o animal tem um ganho de peso bem maior, que cobre o custo quando eu utilizo o mineral inorgânico. Então, às vezes, por exemplo, mas o mineral orgânico é mais barato, mas ele não é tão absorvido. Então, eu vou ter que gastar maior quantidade de suplemento para ele conseguir absorver. Já o mineral orgânico, ele tem um custo maior, mas eu não preciso utilizar tanta quantidade. Então, o custo dele, né, sai mais barato do que utilizar um produto inorgânico. Tá? Outros aditivos que são adicionados na dieta, além dos minerais, são as vitaminas. A gente sabe que a vitamina também ela é necessária de ter na dieta, só que as vitaminas, elas são micronutrientes que elas têm que ser fornecidas em miligramas, em quantidades muito pequenas, tá? Só para manter as necessidades diárias dos animais, principalmente porque, com relação às vitaminas, a exigência dos animais são bem baixas.
tá? Então, basicamente, as vitaminas elas vão auxiliar no crescimento e na funcionalidade do organismo. Então, as vitaminas elas são divididas em dois grupos: as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis, ou seja, as lipossolúveis são vitaminas solúveis em gordura. Então, eu tenho que fornecer, elas vão se ligar a lipídios, né, a moléculas de gordura, para serem absorvidas pelo organismo. E as hidrossolúveis, elas são diluídas em água, tá? Então, as vitaminas lipossolúveis, elas são tipos de vitaminas que não são produzidas pelo organismo do animal. Então, eu tenho que suplementar na dieta. Que vitaminas que são essas? A, D, E e K, tá? Então, o que acontece? Elas não são produzidas pelo organismo do animal, então eu tenho que suplementar. Por exemplo, a vitamina D é uma vitamina que ela tem a síntese dela, ou seja, a formação dessa vitamina, ela ocorre pela pele dos animais. Então, o que acontece? Ela é uma vitamina, é a única vitamina lipossolúvel que ela é produzida pelo animal. Só que, por exemplo, animais que ficam em baias, animais que não têm tanto contato com o sol, é necessário suplementar, porque o animal ele não vai ter essa formação dessa vitamina pela pele, tá? Então, são vitaminas que não são produzidas pelo animal e eu preciso suplementar na dieta. As hidrossolúveis, né, que são vitaminas solúveis em água, elas são produzidas pelos micro-organismos ruminais, né? Como vocês viram lá, tem alguns minerais que quando eu adiciono na dieta, eles produzem vitaminas, né? Como a gente viu lá, o cobalto, quando eu suplemento o cobalto na dieta, ele forma no rumen, ele quebra, né, no rumen e ocorre a formação da vitamina B12. Então, eu não preciso suplementar tanto, se eu tiver, lógico, suplementando com mineral de forma adequada, tá? Então, por exemplo, os minerais hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B, B12, vitamina C, são vitaminas que eu não preciso tanto fornecer na dieta, porque elas são produzidas pelo próprio organismo do animal, tá? Mas quando eu suplemento com minerais de forma adequada, tá? Então, se eu não suplemento com mineral, a quantidade adequada, eu tenho que ter na dieta essas vitaminas hidrossolúveis, que são a vitamina B, vitamina B12, tiamina, colina, niacina e a vitamina C. Tá? E para fechar, né, o que vem sendo adicionado nas dietas dos animais aí, que são os aditivos, né? Então a gente viu que a gente tem a suplementação de macro e microminerais, que são essenciais para o funcionamento do animal, além dos macro e microminerais, as vitaminas, e também nas rações, nas dietas, a gente tem a adição dos aditivos. O que é aditivo? Aditivo é uma substância não nutritiva, ou seja, é uma substância que eu estou adicionando ao alimento, que geralmente ela vai auxiliar no quê? A fornecer uma melhor aparência para aquele alimento, um melhor sabor, uma textura melhor e também fornecer uma conservação maior daquele alimento, um período maior de tempo, tá? Então, isso é considerado o quê? Aditivo, tá? Então, esses aditivos, eles podem ter inúmeras finalidades. Por exemplo, estimulantes, né? Ele pode, por exemplo, um açúcar diferente, um melaço, né? Uma coloração diferente que vai estimular o animal a comer aquele alimento. Terapêuticos, ou seja, a gente sabe que, por exemplo, imunocastração a gente pode fazer na dieta, né? Um tratamento, por exemplo, de diminuir a frequência dos animais de estresse, também eu posso adicionar algum tipo de nutriente nessa dieta, né? Algum tipo de substância que vai diminuir a frequência desses animais, de estresse do animal, e algumas substâncias nutritivas, por exemplo, probióticos, prebióticos, que vão auxiliar na ruminação do animal. Tá? Então, a gente pode utilizar aí, por exemplo, igual vocês estão vendo, aminoácidos sintéticos, antibióticos, que é para a saúde do animal, antioxidante, que é para evitar o envelhecimento precoce, antiparasitário, né, que é para evitar que o animal tenha verminose, aromatizante, que vai dar aquele cheiro naquela ração, né, que quando a gente chega, a gente abre a ração e fala, nossa, cheirosa, né? Um dos aromatizantes que a gente utiliza muito é farelo de bolacha,
o melaço. Então, a gente tem vários tipos de substâncias que podem ser adicionadas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, os aditivos tecnológicos, que são os conservantes, que vai fazer com que aquela ração dure aí de 90 a 120 dias sem rancificar. Os antioxidantes, os emulsificantes, que vai fazer com que aquela ração ela seja mais dissolvida quando o animal come, fica mais fácil de digerir, de absorver. Estabilizantes, né, que vai ser estabilizar bem o pH no rumen. Reguladores de acidez, então vai manter a acidez daquela dieta. Aditivos sensoriais, igual a gente já comentou, que vai fazer com que aquela ração fique mais atrativa para o bovino. Corantes, pigmentantes, aromatizantes. Então, vai auxiliar o quê? Para que o animal tenha maior interesse naquela dieta, né? E aditivos nutricionais, como a gente já comentou, vitaminas, minerais, aminoácidos, a ureia, que é um aditivo que a gente para suplementar a proteína. Então, a gente tem vários tipos de aditivos que podem ser utilizados. Além disso, a gente tem os aditivos zootécnicos, o que é isso? Que vai melhorar o desempenho do animal, o ganho de peso do animal. Então, a gente tem os digestivos, que são os ionóforos, as enzimas, probióticos, prebióticos, isso a gente vai ver mais para frente. E os aditivos anticoxidianos, ou seja, são substâncias medicamentosas, que vão evitar com que o animal tenha verminoses, coccidioses, né? Que podem vir a prejudicar o ganho de peso do bovino. Então, dentre esses aditivos, os mais utilizados hoje que a gente tem são os ionóforos. O que é esse ionóforo? Ionóforo é uma substância adicionada à dieta. É como se fosse um antibiótico. Então, o que acontece? Ele vai atuar sobre as bactérias lá do rumen. Então, no rumen nós temos várias bactérias, amilolíticas, celulolíticas, proteolíticas, isso vocês já viram, né? E dentre essas bactérias, a gente tem algumas bactérias que a gente chama de bactérias gram-positivas, né? Que são bactérias que podem vir a causar algum tipo de inflamação, alterar o pH do rumen. Então, esses ionóforos, eles são utilizados para tratar essas bactérias. Tá? Então, consequentemente, o que acontece? Esses ionóforos, né, eles vão trabalhar principalmente para evitar problemas metabólicos. Então, por exemplo, quando o animal ingere uma alta quantidade de concentrado, o que a gente tem? Um aumento da produção de metano e de ácido lático. Então, eu tenho uma queda do pH, o pH fica muito ácido, e eu tenho um excesso de produção de gás. Então, esse ionóforo vai atuar lá nessas bactérias para evitar esse problema metabólico. Quais são esses ionóforos que a gente utiliza hoje? A gente tem a salinomicina, o rumenzim, a lazalocida, que são o quê? São ionóforos utilizados para controlar, para trabalhar essas bactérias do rumen e evitar esses problemas que podem vir a ser causados, tá? Outro aditivo que a gente usa muito na dieta são os probióticos. O que é probiótico? Probióticos são substâncias, mas que é o quê? Um micro-organismo vivo. Então, eu estou fornecendo na dieta um micro-organismo vivo, que ele vai fazer o quê? Ele vai estimular o crescimento das bactérias do rumen, mas as bactérias não patogênicas, ou seja, bactérias que não vão causar doenças no animal, que não fazem mal ao bovino. Então, essas bactérias, elas são principalmente utilizadas para quê? Para estimular o crescimento de bactérias benéficas. E isso causa o quê? Uma maior digestão e uma maior absorção. Então, consequentemente, o que o animal vai ter? Uma melhor absorção dos nutrientes e um melhor ganho de peso, né? E eu vou evitar disfunções fisiológicas e doenças. Então, por isso que os probióticos são muito utilizados nas dietas. Quais são esses probióticos? A gente tem os lactobacilos e os streptococcus, né? A gente sabe que o lactobacilos, ele tem extrema proliferação de micro-organismos que vão auxiliar no quê? Na absorção das proteínas do leite, né? E auxilia também no quê? Numa melhor absorção e digestão dos nutrientes e auxilia na flora intestinal. Então, auxilia aí na absorção, na melhor absorção dos nutrientes pelo bovino, tá? Além desses probióticos, o que a gente utiliza muito para os bovinos hoje são as leveduras. Leveduras, se a gente não sabe, são fungos, né? Que são utilizados também nas dietas. No entanto, essas leveduras, elas não produzem resíduos nos produtos de origem animal, né? Então, a gente pode comer a carne do animal e tudo que não tem resíduo.
tá? E, consequentemente, quando a gente utiliza esses probióticos, por exemplo, as leveduras, né, elas vão proliferar fungos benéficos no rumen que vai absorver melhor os nutrientes. E vai fazer com que o animal fique mais resistente a determinadas drogas. Né? Por exemplo, se eu tenho algum problema nutricional daquele animal, se aquele concentrado, aquele excesso de milho que eu estou fornecendo para o animal, então ele faz com que o animal ele se torne um pouco mais resistente a determinadas inflamações ou determinados problemas fisiológicos do animal, tá? As leveduras, elas auxiliam muito no crescimento das bactérias celulolíticas, ou seja, são as bactérias que estão contidas na parede dos carboidratos, das forragens. Então, ele auxilia na melhor absorção também dessas forragens, tá? Outra coisa, pessoal, que vem sendo bastante utilizado, inovado na nutrição de bovinos, é os extratos de plantas. Então, a gente tem utilizado muito extrato de planta como aromatizante e palatabilizante. Tá? Então, por exemplo, que efeito tem utilizar extrato de planta na dieta de bovino? Eles vão atuar diretamente nas bactérias gram-negativas e positivas, tanto nas bactérias benéficas quanto nas bactérias que causam inflamação. Tá? Então, por exemplo, a gente tem lá as bactérias gram-negativas, elas, quando elas têm estresse ou algum excesso de nutrição, elas produzem o quê? A metanogênese, ou seja, a formação do metano. Né? Metano, amônia, acetato, que é o quê? Excesso de produção de gás e acidez muito alta do rumen. Então, isso causa um malefício para o bovino. Então, esses extratos de plantas, eles vão controlar um pouco essa produção de metano. Quais são esses extratos que vêm sendo utilizados? A gente tem extrato de yuca, extrato de alho, né? Principalmente utilizado em dietas de alto concentrado, como a gente já viu, né? Se a gente tem um distúrbio metabólico, a dieta de alto concentrado vai aumentar a produção de metano e aumentar a produção de gás. Então, utilizando esse extrato de plantas, eu diminuo essa produção. Além disso, eu faço com que o intestino aumente a absorção de nutrientes. Tá? Então, é bastante utilizado. Outra coisa que vem sendo utilizada também bastante nas dietas são os óleos essenciais. As saponinas, polifenóis, basicamente são óleos que são extraídos das plantas que vão auxiliar na digestão do animal. Então, é o que vem sendo utilizado nas dietas também. Tá? Outro cuidado que a gente tem que ter muito nas dietas de animais são as micotoxinas. O que são essas micotoxinas? Micotoxinas são substâncias produzidas por fungos. Então, por exemplo, quando que essas micotoxinas são produzidas? Quando eu não tenho um armazenamento adequado da ração, quando eu trabalho com uma ração, por exemplo, com excesso de óleo, com excesso de umidade. Então, eu tenho uma perda maior daquela ração. Por quê? Porque eu tenho a probabilidade de maior produção de fungos. Tá? As micotoxinas, grande parte das vezes, elas já vêm contidas na ração. Né? Principalmente quando eu faço armazenamento, evito, né, fazer um armazenamento correto, eu tenho um grande problema aí de micotoxinas. Então, o que vem sendo adicionado na dieta? Como a gente já viu lá, um dos aditivos que a gente tem são os conservantes e os adsorventes na dieta, ou seja, basicamente eles vão controlar a umidade, né, para que não haja proliferação desses fungos. Então, quando eu utilizo esses conservantes e adsorventes na dieta, dificilmente eu vou ter algum problema com fungo, tá? Quando eu não utilizo isso, ou quando eu não faço o armazenamento correto da dieta, eu tenho um difícil controle de micotoxinas. Então, há a produção de vários fungos nessa dieta, né? Uma das principais micotoxinas que causam problemas nos bovinos são as aflatoxinas. Essas aflatoxinas, elas são produzidas pelos fungos e ela é altamente tóxica. Quando o animal bovino ingere uma ração com aflatoxina, ele tem problema de absorção do do fígado. Então, o fígado ele não consegue metabolizar os nutrientes, consequentemente, ele paralisa, e aí eu afeto o fígado, os rins param de funcionar e eu tenho uma alta produção de fungo também no pulmão. Então, automaticamente, eu causo o quê? A morte dos animais.
tá? Então, as micotoxinas são um dos grandes problemas que a gente encontra hoje nas dietas. Então, por isso que a gente fala tanto dos cuidados que a gente tem que ter com a formulação de ração. Então, por que a gente falou tanto aí, por exemplo, de aditivos? Porque esses aditivos, eles são substâncias que são adicionadas justamente para controlar essas aflatoxinas, tá? O que acontece muito também, pessoal? Um dos problemas muito que a gente vê hoje com micotoxina em adquirir alimentos, por exemplo, WDG. O WDG é um alimento, né, um nutriente de resíduo da indústria de extração de etanol do milho. Então, aquele milho que foi submetido ao processo de desidratação, processo na indústria, né, da retirada do etanol. Só que o WDG, ele não passa pelo processo de secagem. Então, eu tenho uma alta quantidade de umidade. E isso pode vir umidade quando eu não armazeno de forma correta na fazenda, né, em um local arejado e tal, essa umidade ela vai ter uma proliferação de micotoxina. E aí isso pode causar a morte de muitos bovinos, muita intoxicação. Por isso que o pessoal usa muito hoje o DDG, que é o alimento seco, né, que tem menor quantidade de umidade. Pode falar. Cortando esse assunto. Então, isso aí, aquela nata branca que dá por cima do cílio, quando você armazena ele, que cobre ele por plástico, de um ano para o outro, ou até assim, no prazo da safrinha, até começar a tratar do animal, é isso aí? Isso, é o início da formação de fungo, é isso mesmo. Só que o que acontece? Isso, só que o que acontece? Quando você tira no tempo certo, né? Ele vai ter uma quantidade bem pequena lá por cima. Aí o que os produtores fazem? Rapam aquela parte de cima ali, descarta e fornece normal. Agora isso aí, quando você passa do ponto que você já tem essa parte branca no meio da dieta, aí você não pode fornecer. Porque é o que a gente fala que aquela silagem ou aquela ração perdeu. Aí eu não posso fornecer. Eu não sei se é verdade, né? Porque geralmente lá no campo, lá, né, a gente faz as coisas meio nas coxas, né? Uhum. Muitos lugares faz. Fala que foi entre o ar dentro da bolsa do plástico. Ficou ar lá no fechar. Isso mesmo. Porque o fungo, ele é aeróbico, né? Ele precisa de oxigênio para ser formado. Então, quando a gente não compacta direito a silagem, quando a gente não fecha direito, há a formação do fungo. Aí acontece isso mesmo. Como se diz, aí a silagem está perdida, né? Vamos dizer assim. Deixa eu fechar aqui.